Padilha. A gente recebe aqui no Entre Nós o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para conversar conosco sobre esses casos de intoxicação por metanol. Ministro, primeiro, um agradecimento ao senhor por nos atender aqui na Band News. Queria começar perguntando sobre os casos de notificação. Ontem o Ministério tinha 59 registros. Temos atualizações desses números nesta sexta-feira? Seja bem-vindo. Olá, Eduardo. Olá, André. Nós temos uma sala de situação que funciona diariamente, encerra as informações daqui a pouco, por volta das 17h30, é o horário que nós temos para encerrar as informações. Então, os estados consolidam esses dados, então nós devemos falar logo depois das 17h30, 18 horas. Esse é um horário fechado definido, que é o tempo para as coordenações estaduais, que envolvem as secretarias estaduais, poderem dados e subir para o Ministério da Saúde. Então, por enquanto, nós trabalhamos com os dados que foram divulgados ontem, 59 casos entre notificados por serem suspeitos ou confirmados, e até o 7h30, 18 horas, teremos uma nova atualização, mas a expectativa do Ministério da Saúde é que a gente tenha mais dados suspeitos. Inclusive, possivelmente, de outros dados começarem a surgir, identificação de casos suspeitos, porque nós aumentamos a sensibilidade dos profissionais de saúde. Quando o Ministério faz toda essa força de divulgação, de a notificação em mata, desde o começo da semana, dos estaduais, municipais, dos profissionais, naturalmente os profissionais de saúde passam a confiar mais dessa possibilidade de ser intoxicação pelo metanol. Então, a gente sempre trabalha com a hipótese de aumento do número de ações, e também o fato de ter mais estados mostram a ação correta da Polícia Federal de entrar na investigação, exatamente por ser algo que é um crime interestadual e podemos identificar e punir os criminosos. Ministro, o senhor está no Pará acompanhando o presidente Lula e nós, como o senhor falou, há uma expectativa de mais casos em novos estados. Nós temos já no Distrito Federal, em São Paulo, no Paraná, em Pernambuco e na Bahia. Como é que tem sido feita essa interlocução com os governos estaduais e se o senhor pretende, depois dessa viagem do Pará, ir pessoalmente para alguns desses estados? Não, a ação está com muita sintonia, uma sintonia muito fina entre o Ministério e as secretarias estaduais, as vigilâncias estaduais, as secretarias municipais. Hoje dia nós temos essa sala de situação. Como eu falei, nós fechamos os dados até 17h30 para a consolidação dos dados do CIEPS. O Ministério da Saúde, através do governo federal, junto com os hospitais universitários, o estoque do antídoto, que é o etanol farmacêutico, que é utilizado para a reversão dos casos, reversão da situação de intoxicação. O etanol compete com o metanol, já está sendo utilizado nos casos onde tem indicação em relação a isso. Temos esse estoque estratégico nos nossos hospitais universitários federais, então eles podem ser solicitados pelos centros de referência, por uma UPA, por uma unidade de saúde, pelas secretarias estaduais, caso os estados e municípios não tenham etanol. Tem vários que têm como estoque, o Ministério da Saúde garantiu um estoque estratégico. E vamos seguir a programação. Eu estou aqui no Pará, porque além do presidente coincidir hoje, mas eu já vinha para o Pará hoje por conta de uma ação que nós falamos de simulação de preparação para a COP30. Fizemos uma ação envolvendo 300 profissionais de saúde aqui, da Fundação da Força Nacional do SUS, do SAMU, aqui falando com vocês da sede da FUNASA, aqui do nosso QG, do Ministério da Saúde aqui em Belém, de preparação das ações da COP30, e depois outros anúncios que envolvem aqui a saúde do Pará. Daqui eu vou para Teresina, no Piauí, e continuamos monitorando a situação, os casos em ação fina, não só do Ministério com relação às secretarias estaduais e municipais, superintendentes do Ministério nos estados, no estado de São Paulo, nos outros estados onde já tem casos notificados e suspeitos.
Ministro, o senhor falou dos estoques estratégicos, dessa necessidade até de buscar esse antídoto em outros países. A partir de agora, há esse cuidado, a Anvisa falou também que já está se articulando para atuar nessas frentes. O Ministério, visto que a gente está notando já um aumento dessas notificações, outras ações que o Ministério possa fazer, principalmente a questão dos testes, tem como auxiliar, não auxiliar, mas trazer mais rapidamente esses resultados justamente desses pacientes, para que a gente possa confirmar esses casos, para que a gente possa ajudar a identificar o mais rápido possível e até para ajudar a salvar vidas, né, dessas pessoas, porque quanto mais tempo se demora para procurar atendimento de ter uma confirmação, pior e vai se agravando o quadro de saúde dessas pessoas. Como que o Ministério pode atuar nessa frente de conseguir dar um suporte maior para os estados para lidar também com essa situação que vai agora necessitar de um apoio, às vezes em UTI, em outros leitos especializados? Primeiro, todo o apoio está sendo dado e todo o suporte, a estrutura de UTI, estrutura hospitalar, nós temos suficiente para suportar esses casos, né? Inclusive, a recomendação do Ministério, no protocolo de tratamento, que é do Ministério da Saúde, nenhum profissional de saúde tem que esperar a confirmação laboratorial para começar a agir no tratamento. Então, não tem qualquer relação com salvar a vida da pessoa a confirmação laboratorial de detecção do metanol, porque as medidas, né, de hidratação, de monitoramento, do uso do antídoto, do etanol farmacêutico, elas são anteriores a qualquer tipo de confirmação laboratorial. Esse é o protocolo do Ministério da Saúde, que já tinha no Guia de Vigilância em Saúde. Nós fizemos questão, desde o começo dessa semana, de destacar esse guia numa nota técnica específica, onde o profissional de saúde já começa as medidas que salvam vida e que reduzem o risco de sequelas antes de qualquer confirmação laboratorial de detecção ou não do metanol. Além disso, nós temos 32 de referência em toxicologia credenciados do SUS, e são centros que dão rapidamente, né? Você pega, no caso aí de centros de referência em São Paulo, tanto da Unicamp quanto da Universidade de São Paulo, centros espalhados no estado, eles têm condições de dar rapidamente a resposta de detecção do metanol. Mas quero reforçar que a conduta para salvar vidas e reduzir o risco de sequela não tem nenhuma relação com a confirmação laboratorial da presença do metanol. A conduta é feita anterior a qualquer tipo de confirmação do metanol. Além disso, garantimos todo esse estoque estratégico do etanol farmacêutico, que é produzido aqui no Brasil. Mapeamos mais de 600 farmácias de manipulação que têm condições de produzir esse produto e passamos essa informação para os gestores municipais, estaduais, qualquer dificuldade que eles possam ter para adquirir, porque é um produto relativamente simples para aquisição e relativamente barato, e acionamos com toda a força do Ministério da Saúde, na parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, já foram acionados os produtores internacionais de um outro antídoto que não tem comercialização internacional, não é só no Brasil, mas que já sinalizaram para o Ministério da Saúde que tem disposição de aceitar a proposta de compra por parte do Ministério da Saúde, para a gente ter também aqui no Brasil um outro estoque estratégico de um outro antídoto que pode ser utilizado em casos onde os especialistas solicitem essa utilização. Ministro, já agradecendo pelo seu tempo precioso para com o ouvinte da Band News FM, da Band News TV, uma última recomendação. O senhor chegou a falar que beber não é um item essencial, as pessoas estão hoje numa sexta-feira. Sextou no Brasil. Qual a recomendação que o senhor passa para quem vai tentar curtir esse final de semana aqui em todo o país? Eu quero reforçar a recomendação, né? A bebida alcoólica não é um item da cesta básica, né? Então, é um item para o seu lazer. Então, seja consciente nesse momento de lazer e evite beber destilados nesse momento. Eu acho que ninguém deve beber destilados enquanto a gente não tiver o esclarecimento completo do que está acontecendo, sobretudo nos estados que já tem notificação de suspeitos, mas mesmo se no seu estado não tiver notificação de suspeito, evite beber um destilado, sobretudo que você não tenha
certeza da origem dele, aquisição dele, você pode trocar por produto de bebida, mas evite nesse momento enquanto não tem esclarecimento completo do que está acontecendo. Eu sempre digo que tem 3 regras básicas para quem quer beber bebida alcoólica. Primeiro, se beber não pode dirigir, em hipótese nenhuma. Segundo, quando for beber, esteja bem alimentado, esteja bem hidratado, porque, inclusive, numa situação criminosa como essa, tóxica do metanol, se você estiver bem alimentado, bem hidratado, pode reduzir, inclusive, os efeitos dessa intoxicação. E terceiro, ter certeza absoluta da origem, de quando foi adquirido essa bebida e, na minha sugestão, como médico e como ministro da Saúde, evite, nesse momento, beber destilados que você não tenha certeza absoluta da sua origem. Ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, conversando conosco aqui no Entre Nós. Obrigado, viu, ministro? Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Bom final de semana. Eu que agradeço, fico à disposição, e daqui a pouco, aí, até umas 18 horas, a gente vai fechar os dados que vêm dos estados com a divulgação do quadro de aumento, né? Qual é esse aumento e quais estados que têm novos casos suspeitos. Obrigado, agradeço novamente ao ministro, o ministro que está no Pará acompanhando a viagem do presidente Lula. Você deve ter notado aí alguma interferência no sinal de internet para essa entrevista, mas o recado passado e o alerta feito, portanto, pela autoridade do país.